Dia 25 de outubro, dia C da Ciência, um dia de mobilização nacional envolvendo vários institutos de educação, de pesquisa, para mostrar para a população e para você de casa a importância da ciência no seu dia a dia. E você confere agora no Viver Ciência tudo que rolou em Goiânia durante todo o dia. Olha só! Palestras, oficinas, debates, mesas redondas, atividades em praças, museus, shoppings, em todo o canto da cidade, em várias cidades do Brasil. O objetivo do Dia C da Ciência é fazer o conhecimento científico romper os muros das universidades e centros de pesquisa e atingir em cheio a população. O Dia C da Ciência surge em uma reunião do COPROP, do Colégio de Pró-Reitores, onde se constata que as universidades precisam melhorar sua visibilidade, ou seja, ter mais atividades que deem visibilidade à ciência que é produzida dentro das universidades, especialmente as universidades públicas federais. Busca, então, divulgar esse número que é importantíssimo, que 90% do conhecimento científico do país é produzido nas universidades e que, para que essa produção do conhecimento continue gerando todos os resultados que fazem o país se desenvolver, tanto do ponto de vista econômico-social, é fundamental que se mantenham o financiamento e que a sociedade entenda que a universidade, além de formar profissionais de qualidade, também é responsável por produzir a ciência. E é muito importante a gente lembrar o seguinte, é meio estranho falar isso, mas daqui 10 anos, metade das coisas que nós vamos usar no nosso dia a dia ainda não foram inventadas. Ou seja, o nosso futuro depende da ciência. Hoje é dia C de Ciência, a gente recebeu escolas ao longo de todo o dia, a gente teve cerca de 120 estudantes e esse banner especificamente a gente apresentou um pouquinho sobre a importância dos anfíbios para a sociedade. Então todo mundo conhece os anfíbios, todo mundo sabe que é um sapo, uma rã, uma perereca, só que ninguém sabe direito para que eles servem para a gente e para a natureza. Então para a gente o que acontece? A gente tem separado pelo tipo de controle biológico que os anfíbios podem fazer. Então as pererecas, principalmente, elas comem todos os bichos que são voadores. Então se está passando uma mosca, um mosquito, ou se está passando borboleta ou mariposa, ela acaba predando, ela acaba se alimentando desses itens. Isso acaba sendo muito interessante, porque eles predam também mosquitos que passam a dengue, chikungunya e o zika pra gente. Então se você tiver um bicho desses em casa, não pode colocar sal, senão você vai matar ele e você vai estar mais suscetível a ter mais mosquitos em casa. Os outros bichos são as rãs e os sapos, que é aquele cururuzão, sapo cururu que todo mundo já viu na fazenda com o avô, todo mundo sempre já teve um que criou desde pequenininho. Então o que eles fazem? Eles acabam servindo de controle biológico para os bichos que são de solo. Então eles se alimentam muito de aranhas, escorpiões, baratas e de formigas. Então tanto a perereca quanto as rãs e os sapos, eles acabam se alimentando de uma gama muito grande de invertebrados. Essa seria uma das funções que a sociedade pode atribuir como importante para elas. A outra é que muitas espécies têm toxinas na pele e tudo que é toxina de qualquer animal ou qualquer vegetal pode acabar virando algum tipo de fármaco. Então a gente tem aqui vários anfíbios que produzem essas toxinas e essa mucosa que está na pele que é onde que tem o veneno.
Não são todas as espécies que são venenosas, são só algumas, e algumas dessas toxinas já têm sido pesquisadas para virar fármaco para a população. Esse evento aqui, do Dia C da Ciência, ele é importante especialmente para que a comunidade veja o que a gente faz, né? Que os nossos pedidos de incentivo, de fomento à pesquisa, eles têm sim um subsídio, têm um fundamento, que é estimular os nossos jovens, estimular nossas crianças a participarem da pesquisa e mostrar para a sociedade que essa pesquisa ela tem um feedback sim, que tem resultados na prática sim, que é importante para o nosso dia a dia. Você sabia que o Brasil é destaque mundial em pesquisas sobre transplantes de órgãos, distúrbios do sono, desenvolvimento de novas sementes e insumos, robótica, agronomia e aviação? A ciência faz toda a diferença. A ciência não pode parar. Nossa, a melhor invenção para a sociedade é difícil falar, porque são tantas e são muito importantes. Mas eu acho que as vacinas são as melhores invenções, porque é uma invenção que vem sendo melhorada cada vez mais, claro, mas que auxilia muito a população na prevenção de doenças. E então auxilia para que essas doenças não sejam perpetuadas ali na sociedade. É um combate muito eficiente, então para mim seria as vacinas. O Viver Ciência faz agora um intervalo rapidinho. Olha só o que vem por aí. Sem ciência não há progresso tecnológico, e é o desenvolvimento e o domínio das novas tecnologias que geram a prosperidade econômica e social de uma nação. Nos últimos anos, o Brasil obteve importantes avanços no campo da ciência, e o número de artigos científicos publicados apresentou um verdadeiro salto. Agora, ocupamos a 13ª posição mundial em produção científica. Apesar disso, o conceito de ciência como indutora do desenvolvimento ainda não foi incorporado às políticas públicas brasileiras. Por isso, pesquisadores e professores realizaram uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás com o objetivo de sensibilizar as autoridades para a importância do investimento em ciência. De todas as nações desenvolvidas no mundo, não de agora, mas de séculos anteriores, que foi exatamente o desenvolvimento da ciência, a competência científica que fez a grandeza das nações. Podemos iniciar pela Europa, nas épocas do descobrimento, Portugal, Espanha, que dominavam a tecnologia da embarcação, das navegações, até os países mais avançados de hoje em dia, Estados Unidos, Alemanha, alguns países da Europa e agora a China, que está despontando como uma grande nação, talvez daqui a alguns anos a maior nação em termos de riqueza, em termos de produção tecnológica. Tudo isso foi conseguido graças à competência educacional, científica desenvolvida nesse país. Não ter uma tecnologia, uma ciência consolidadas em um país significa manter uma relação de dependência com os países que geram as tecnologias que nós inevitavelmente teremos que importar. Seja em termos de equipamentos, medicamentos, máquinas. Então, não há outro caminho. O caminho é desenvolver ciência. É claro que é muito difícil competir em todas as áreas científicas, mas o Brasil precisa, pelo menos, definir aquelas áreas onde o país defina que tem competência para competir em nível mundial e investir nessas áreas. Nós já fazemos isso em algumas áreas,
na área da agropecuária, da produção de carne, de sementes, de grãos, extração de petróleo em águas profundas, mas é preciso mais do que isso. É preciso desenvolver outras áreas que contemplem um componente maior de ciência e tecnologia, para que o Brasil consiga competir em condições de mais igualdade no mercado internacional que é tão competitivo. A relação entre tecnologia e o desenvolvimento social e econômico dos países é muito clara, e ela vem se desenvolvendo desde a Revolução Industrial, né, na segunda metade do século XIX. Atualmente, se a gente pensar, né, nesse desenvolvimento econômico e social, a gente tem vários exemplos que mostram que o país se torna cada vez mais independente, e a gente tem uma relação entre essa capacidade tecnológica, entre esse desenvolvimento tecnológico e o PIB, né, o Produto Interno Bruto. Então isso se dá de várias formas, né? A gente pode pensar em termos de independência tecnológica, por exemplo, na produção de medicamentos, na produção de todas as formas, né, que a gente tem hoje que geram, vamos dizer assim, riqueza para o país. Tradicionalmente, o investimento do poder público em ciência tem sido extremamente importante desde a segunda metade do século XX. Tradicionalmente, a gente poderia pensar que o investimento do poder público tem que ser feito principalmente em ciência básica, enquanto que a iniciativa privada investiria mais em questões tecnológicas e aplicadas. No Brasil, isso não acontece de uma maneira geral, e o poder público tem sido responsável pelo investimento em toda a ciência, desde a ciência básica, passando pela ciência aplicada, até as questões mais de inovação e tecnologia. No caso do Brasil, o que a gente tem visto é que, desde 2014, principalmente, a gente tem tido grandes cortes em termos de ciência e tecnologia. O investimento que era razoável no Brasil até essa época começou a decrescer, e isso com certeza vai ter um impacto muito grande nas próximas gerações, né? Um dos pontos importantes, eu acho que é ligar a questão da ciência e da tecnologia com a questão da educação. Então, nós não estamos falando simplesmente em cortes no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, mas nós também estamos falando nos cortes no Ministério da Educação, no orçamento, por exemplo, das universidades públicas, né, das universidades federais. E a gente sabe que no Brasil, 90% da pesquisa científica é feita nas universidades, né? Então, esses cortes, tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério de Ciência e Tecnologia, são realmente muito ruins para o Brasil. A gente tem uma previsão de cortes, por exemplo, de mais de 50% quando comparado ao piso de 2014 e 2015, e realmente isso vai ser um desastre para a ciência no Brasil e para a formação, principalmente, dos nossos jovens, com o corte de bolsas e toda forma de incentivo para que eles se tornem cientistas, pesquisadores e professores no futuro. Todos os países que priorizaram a ciência, né, todos esses países desenvolveram. Nós temos aí um exemplo clássico, que é a Coreia do Sul, né, que é um país que tinha um IDH muito menor do que o nosso, fez todo um investimento em educação, e educação e ciência, é sinergismo, né? Nós só falamos em ciência quando nós falamos em educação, nós só falamos em educação se a gente fala em ciência. Então, é esse investimento, porque não é despesa. Ciência e educação não é despesa, ciência e educação é investimento. É isso que ajuda um país a desenvolver, a crescer, né? E oferecer bem-estar para a sua população. Na minha opinião, a melhor invenção da ciência nos tempos de hoje é a internet. Pelo avanço, pelo fato dela poder levar notícias de outros lugares, transmitir informações, as informações chegarem na casa das pessoas de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais eficiente. O Viver Ciência faz agora uma breve pausa. Continue com a gente. A ciência impacta no dia a dia de qualquer nação e tem a maior relevância para a vida das pessoas, seja na saúde, seja na possibilidade de alimentos, na economia, na moradia, na questão urbana. A ciência está
em todas as ações que a humanidade foi construindo nesse mundo que é construído pelos seres humanos, e a ciência tem um papel absolutamente fundamental. Sem ela, nós não teríamos a saúde ou a possibilidade de tratamentos que temos hoje, não teríamos condição de sobreviver aí a frio, a chuva, a todas as questões da natureza, não inventaríamos aí aviões, meios de transporte, não teríamos essa comunicação tão veloz entre o mundo. Enfim, não é possível pensar nada construído pelo ser humano sem ciência. A ciência, ela está no nosso dia a dia, mas infelizmente nós, pesquisadores, nós temos uma dificuldade de transformar esse conhecimento que nós produzimos em uma linguagem que seja acessível para a população. Então, eu procuro estimular os alunos a eles refletirem sobre aquilo que eles estão aprendendo, uma vez que o conhecimento ele não precisa ser somente produzido, ele tem que ser traduzido de uma forma que seja palatável para a população. Então, sempre os meus alunos, eu vou explicar, nós hoje estamos fazendo um teste para HIV, mas o que tem de ciência? Quem descobriu o HIV? E aí eu trago para todos os cientistas, desde até o momento que nós temos o teste para triagem do HIV, como o exemplo que eu te disse. É um grande desafio? É um grande desafio. Por quê? Nós estamos numa geração onde os alunos eles querem as informações prontas, né? Então isso é muito difícil a gente fazer com que o aluno ele reflita sobre onde está a ciência e como que ele deve mostrar essa ciência para a população. E o grande desafio é a gente também conscientizar a população de que tudo que existe hoje é fruto de uma ciência. Se hoje nós estamos aqui numa televisão, teve algum cientista que descobriu para que nós estivéssemos aqui hoje. Uma educação que prioriza a ciência resulta no desenvolvimento da comunidade, no desenvolvimento daquele país. O que se tem visto é que os países que investiram na formação, na educação, na formação científica dos seus alunos, têm uma projeção internacional, tem uma proeminência no desenvolvimento. Priorizar a ciência é priorizar a autonomia das nações, né? É muito importante que cada país valorize o que é produzido em seu território, em suas universidades, em suas escolas, nas várias instâncias de produção de conhecimento, para que a gente não tenha, além de uma dependência política e econômica internacional, a gente também ter uma dependência epistemológica por conta de estar importando a ciência produzida em outros países por não estar produzindo nossa própria ciência. Eu gostaria de destacar também que eu estou me referindo à ciência em todas as áreas do conhecimento, não só ciências exatas, ciências da saúde, mas especialmente, como eu venho do campo das ciências sociais e humanas, entender que a gente está falando da produção de um conhecimento científico em todas essas áreas e que o conhecimento também produzido pelas comunidades fora das universidades devem ser olhados com atenção e incorporados numa troca, na verdade, não assimétrica entre a universidade e essas comunidades. Que tal reunir os amigos e, entre um gole e outro, aprender um pouco mais sobre o Cerrado e toda a sua biodiversidade? Para fechar o Dia C com chave de ouro, professores e pesquisadores da UFG promoveram um debate científico em um famoso pub de Goiânia. Os frequentadores do pub aprovaram a iniciativa. Acho que o interessante desses temas abordados por serem uma boate e tudo mais é a descontração, que você pode estar aprendendo conteúdos que você se interessa, que é uma coisa bastante interessante. Sai daquela rotina de você estar dentro de um auditório e ter que ficar ali assistindo aquela coisa monótona, que você tem aquela coisa mais descontraída, você pode ficar conversando, comendo, até mesmo bebendo. Deu para absorver bastante conhecimento, porque é de suma importância para a sociedade, tanto para nós pesquisadores quanto para a sociedade, esse tipo de evento. Porque não só para a gente
quanto para qualquer um pode ficar de fácil acesso para conhecimento sobre desenvolvimento, biodiversidade, porque isso é importante para todos. Basicamente foi falado sobre biodiversidade em todo o Brasil, sobre as mudanças climáticas também que estão ocorrendo. Como eu te disse anteriormente, não é só importante para quem segue essa linha de pesquisa, como os biólogos, agrônomos, zootecnistas e etc. É importante também levar para a sociedade para que todos fiquem a par sobre o que está acontecendo no nosso planeta e tentem, de alguma forma, mudar isso. É importante de trazer um evento como esse para Umbá, é para uma maior popularização da ciência e uma maior diversificação do conhecimento. E isso gera uma grande curiosidade no meio não apenas acadêmico, mas também no meio comum, porque desperta um grande interesse entre as pessoas em relação ao que está acontecendo, em relação à própria ciência. Com esse evento eu consegui absorver uma grande quantidade de conhecimento, principalmente em relação à biodiversidade, a importância da preservação ambiental. Viver Ciência Especial Dia C da Ciência fica por aqui. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!